Bom dia, estamos dando início a mais uma Manhã com Cristo. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2021, domingo, dia de repouso, de descanso, de encontro em família, sem aglomerações. Não se esqueçam da nossa situação que estamos vivendo, a pandemia, então sem aglomeração, isso é importante. E o tema de hoje é bondade, um tema bem oportuno, né? Que está no Reformador, março de 1957, página 69, e foi publicado também em Tocando o Barco, edição Ideal, capítulo Bondade. Então, vamos ler aqui o texto, e depois, esse texto é do Emmanuel, é claro, não podemos deixar de registrar isso, e depois vamos fazer algumas considerações. Ao apelo do Divino Mestre, recomendando-nos sede perfeitos, evitemos a indesejável resposta da aflição. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza, e o tempo será sempre o patrimônio divino, em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós. Antes de cogitar da colheita, atendamos à sementeira. Antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual, no aprimoramento que nos cabe atingir, edifiquemos os alicerces no chão de nossas possibilidades humildes, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação, a fim de que não perdemos no movimento, a fim de não nos perdermos no movimento vazio. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Ninguém é tão deserdado do mundo que não possa começar com o êxito necessário. Não intentes curar o enfermo de momento para outro. Cede-lhe algumas gotas de remédio salutar. Não busques regenerar o delinquente a rudes golpes verbais. Ajuda-o de algum modo, oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e compreensão. Não procures estabelecer a verdade num gesto impetuoso de esclarecimento espetacular, acreditando desfazer as ilusões de muitos anos em um só dia. Enceta a obra do reajuste moral com os teus pequeninos gestos de sinceridade à frente de todos. Não suponhas seja possível a milagrosa transformação de alguém no caminho empedrado da crueldade ou da ignorância. Faze algo que possa servir de plantação inicial de luz no espírito que te propões reformar. E ainda, em se tratando de nós, não julgueis seja fácil converter nossa própria alma para Jesus no instante rápido. Trazemos conosco vasto acervo de sombras e precisamos serenidade e diligência para desintegrá-las pouco a pouco ao preço de nossa própria submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Se realmente nos dispomos à aceitação do ensinamento do Divino Mestre, usemos a bondade em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com os nossos opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam. A bondade é chave de simpatia e conhecimento com que descerramos a passagem para as esferas superiores. Com ela, seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Avancemos assim, com a bondade por norma de ação, retificando em nossa estrada os aspectos e experiências que nos desagradam na estrada dos outros. E desse modo, sejamos convictos de que o sonho sublime de nosso aperfeiçoamento encontrará em breve futuro plena concretização na vida eterna. Mais uma mensagem até grande, né? Falando sobre a questão da bondade. Bondade é um fator preponderante, primordial em nossa vida. Se desejamos realmente encontrar a felicidade, ter paz, ter harmonia dentro dos nossos lares, viver em harmonia com todos aqueles que nos cercam,
A bondade precisa fazer parte da nossa vida. O Emmanuel vem falando aqui um monte de coisas, das quais nós, às vezes, ainda não dispomos, que são algumas virtudes, no lidar com os nossos semelhantes, algumas dificuldades que se apresentam, mas quando agimos com bondade, nós de alguma forma conseguimos superar boa parte das dificuldades que nos ainda assolam. Porque aquele indivíduo que é bondoso, ele pensa sempre, antes de qualquer atitude, no que é o correto, se vai de alguma forma prejudicar o outro. Ele tem esse modo de pensar que é bem positivo. Quando a gente só pensa em nós mesmos, o egoísmo se faz presente e no indivíduo egoísta a bondade passa lá, passa longe. Se queremos realmente conquistar a felicidade, se queremos realmente melhorar o mundo em que estamos vivendo, se queremos realmente que os outros respondam para a gente de melhor maneira, precisamos agir com bondade. Porque o amor é o antídoto de tudo que existe de negativo. E a bondade é um reflexo do amor. Se não agirmos assim, vamos continuar diante desse mundo. Eu tenho falado sempre isso, um mundo extremamente polarizado. O mundo, olha, a gente observa quanto que está sendo fracionado o mundo. Hoje é branco contra negro, é homem contra mulher, hétero contra homossexual, estão dividindo a direita contra a esquerda, está se repartindo cada vez mais, está se separando cada vez mais, é dividir para dominar. E essa é a estratégia das trevas. E muitas pessoas estão sendo instrumentos das trevas, dividindo o mundo, polarizando, criando brigas para que possam dominar. Porque não dá para a gente permitir que isso faça parte das nossas vidas. E nós não podemos fazer parte dessa divisão que está acontecendo por aí. O Evangelho do Cristo é um evangelho de união. O Evangelho nos chama a nos unirmos ao outro. Tanto é que ele fala para que nós amemos os nossos inimigos, oremos por aqueles que nos perseguem. Isso é união. É trazer os indivíduos à concórdia. E quando a gente começa a olhar para aí, ver as pessoas cada vez mais insuflando ódio, insuflando briga, insuflando desavença, a gente sabe que esse não é o caminho certo. O mundo vai chegar até que ponto para que nós mudemos? As consequências que nós achamos que está sendo só para o outro, vai chegar a nós. Precisamos mudar, precisamos refletir mais. Se queremos realmente ser felizes, olha o que o Emmanuel fala aqui, ó. A bondade é chave de simpatia e conhecimento com que descerraremos a passagem para as esferas superiores. Vê, é a chave de simpatia e conhecimento para a gente ir às esferas superiores, alcançar as esferas superiores. Aí ele fala assim, ó, com ela seremos mais humanos, com a bondade seremos mais humanos, isso é indiscutível, mais amigos, porque quando você é bom, você forma amizade com muito mais facilidade. E mais irmãos, porque aí você passa a ser visto como um irmão em humanidade para os outros. E ele fala, avancemos assim com a bondade por norma de ação, retificando em nossa estrada os aspectos e experiências que nos agradam na estrada dos outros. A gente tem que corrigir na gente o que os outros fazem que a gente não gosta. E não tentar corrigir o outro, corrigir na gente, não fazer a mesma coisa. E desse modo estejamos convictos de que o sonho sublime de nosso aperfeiçoamento encontrará em breve futuro plena concretização na vida eterna. Sendo bondoso, vamos aumentar a velocidade com o qual estamos indo em direção à felicidade, à evolução espiritual, às esferas superiores, ao contato mais íntimo com Deus. O bondoso
tem um convívio familiar muito melhor. Se a nossa casa está em desavença, em brigas, em desarmonia, paremos e façamos uma reflexão se estamos sendo bondosos para com os nossos parentes. Se no nosso dia a dia também estamos tendo diversos problemas, façamos uma reflexão se estamos sendo bondosos com os nossos amigos ou os nossos inimigos. E aí saberemos se precisamos mudar ou não. Encontrar o caminho da bondade ou se já encontramos o caminho da bondade. Ficamos por aqui, agradecemos a presença de todos, pedimos que, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê seu like. Quanto mais like os vídeos recebem, mais o YouTube oferece esse conteúdo para outras pessoas. Então vamos fazer isso, vamos dar like. Tem muitas pessoas que olham, que vêm, a gente vê às vezes o número de pessoas que assistiram é muito superior aos que deram like. Pode ser até que as pessoas não estejam gostando do vídeo, é uma possibilidade. Mas se você gostou, dê seu like, compartilhe, convide seus amigos a participarem, mande nos seus grupos de WhatsApp, publique no Face, no Instagram, vamos propagar isso. Estamos vivendo um momento tão difícil no mundo que é preciso que nós trabalhemos com mais afinco para a melhoria da humanidade, para que a gente possa viver melhor e que os nossos dias sejam sempre dias de reflexões. E essa reflexão matinal que nós fazemos todos os dias às 8 horas da manhã tem por objetivo fazer com que o nosso dia seja mais harmonioso, porque começando o dia fazendo uma boa reflexão, tudo vai fluir melhor. Até amanhã, se Deus quiser, minha gente.